Olá, o programa Eclésia está de volta. O tema do nosso programa de hoje é sobre os dogmas de Nossa Senhora. No primeiro bloco, nós falamos dos dogmas da igreja, o que representa. E o Padre Guido já definiu para nós. Dogma é uma verdade de fé, confirmada e assinada pelo representante maior da nossa igreja, que é o Papa. Também falamos da figura do Papa Francisco, porque não tem como, não é, Padre Guido, nós deixarmos o Papa Francisco de fora das nossas conversas envolvendo a igreja, porque ele já se manifestou e também está mostrando através do seu testemunho um compromisso muito concreto com o povo de Deus. Vocês que estão em casa, esse programa é nosso, é feito para você. Então escreva para nós, envie o seu e-mail eclesia@rs21.com.br ou telefone aqui para a emissora enviando seu comentário sobre esse tema ou outro tema que nós já tenhamos trabalhado, alguma dúvida que surgiu, algum esclarecimento que você deseja, porque o programa Eclésia é feito a partir do que o nosso público deseja saber. Muitas vezes tem questões que para nós estariam tranquilas, não é, Padre Guido? Para o Padre Guido, muito mais do que para a gente. Mas é o nosso desejo poder esclarecer e ajudar a todos nós a termos um conhecimento maior sobre a Igreja Católica. Então, entre em contato conosco. Padre, falar de Nossa Senhora é sempre uma grande alegria, porque nós crescemos, a maioria de nós, em famílias que nos ensinaram desde pequeno a voltar o nosso olhar e coração à imagem, à pessoa de Maria. Mas tem não sei se é real ou não, mas eu percebo um certo distanciamento entre as imagens de Maria, inclusive aqui na nossa tela estão passando inúmeras imagens, inúmeros nomes de Nossa Senhora, com a Maria real, a Maria histórica. Fala para nós um pouco sobre essas questões. Maria nasceu num povo específico, ela tinha uma cultura, ela tinha um parecer físico específico, viveu numa família real, mas também nós vemos aquelas imagens de Maria parecendo de outro mundo, de várias cores, de vários jeitos. Como é que o senhor explica esse distanciamento? Não é difícil dar uma resposta. Maria teve uma existência típica do seu país onde ela nasceu, na Palestina. Não temos documentos escritos e assinados. Sabemos que era de uma família, morava na cidade de Jerusalém, não foi filha única, como algumas pessoas dizem, e como todas as meninas, aspirava a ser um dia mãe. Né? Temos alguns evangelhos apócrifos que a igreja não reconhece como divinamente inspirados, que falam até que Maria, com 3 aninhos, foi levada no templo, que era alimentada diariamente pelos anjos, mas deixamos esta página. Sabemos que ela casou com José. A idade do matrimônio, na época de Maria, era normal para as meninas judias 15, 16 anos de vida para o matrimônio. Era muito normal, com 16, 17 anos, ter o primeiro filho. E, portanto, Maria não devia fazer nenhuma exceção. José, tantas vezes nós o representamos bem velhinho, com cabelo branco, como o Padre Guido, né? Carequinho também, né? Às vezes José com um menino Jesus no colo, parece o vô com o neto, e não o pai com o filho, né? José devia estar com 17, 18 anos, quando casou com Maria, na sua realidade histórica e geográfica da terra de Israel. É claro que, quando nós pensamos em Maria, logo nós vestimos Maria como nós nos vestimos. Ou se tem um episódio histórico de 200 anos atrás, trajamos Nossa Senhora como era 200 anos atrás. Ou às vezes se vamos vir até uma exposição de um presépio moderno, com cada roupa em Jesus, em Maria e José, que tudo bem, apreciamos também a moda. Isto faz parte da cultura popular dar um semblante à imagem de Nossa Senhora, que é sempre belo, e que manifesta a piedade
de um povo exatamente conforme o estilo de vida daquela época, né? Se nós estivéssemos no Japão, notaríamos, por exemplo, Nossa Senhora com cara de japonesa. Sim. E não com cara de brasileiro, ou de italiano, ou de africano, entendeu? Sim. Isto é, o povo quer refletir-se, quer espelhar-se na imagem daquela mulher extraordinária que nos deu Jesus. Até para aproximar mais da nossa vivência, do nosso cotidiano. Padre, o senhor disse Maria tinha pai, mãe e tinha irmãos, não era filha única. Sim. Então Jesus Cristo tem teria tios, primos... Sim. Não tem problema. Sim. Inclusive, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos fala dos irmãos de Jesus. Só que estava escrito em hebraico, aliás, em aramaico, que é um dialeto hebraico. E a palavra significa irmão, irmã, primo, tio, parente da mesma cidade. Maria não teve outros filhos. Dogma de fé, podemos falar. Será o segundo dogma de fé. Então, estes que são chamados de irmãos de Jesus são 4. Tem até um nome no Evangelho. Simão, Judas, José Foge o nome, com certeza vai me lembrar daqui um pouquinho. Okay. São chamados de irmãos de Jesus. São filhos de uma Maria, irmã de Nossa Senhora, casada com Cleofas, que era irmão de José. Temos nesta página do Evangelho 2 irmãs casadas com 2 irmãos. Por isso primo e irmão. Exato, são os primos de Jesus. Entendi. Quando os nossos irmãos crentes, querendo forçar a Bíblia a dizer coisas que a Bíblia não diz, por 2 vezes são chamados de irmãos de Jesus, mas nunca são chamados de filhos de Maria. Seria Tiago o outro nome? Tiago, exato. Então o senhor pode repeti-lo? Sim, Simão, Judas, José e Tiago. São 4 filhos de uma Maria, irmã de Nossa Senhora, casada com Cleofas. E esta Maria de Cleofas, irmã de Nossa Senhora, compartilhou também do sofrimento na hora da morte de Jesus. Ela também estava com Maria aos pés da cruz. Faz sentido, né, essa questão da família, porque lá pelas tantas Jesus no Evangelho fala, olha, quem não deixar sua casa, seus pais, os seus irmãos e não seguir a mim, não está sendo meu discípulo, não está sendo... Ele próprio deixou tudo isso, ele próprio deu testemunho. Que testemunho que ele deu, né? Uhum. Deixou tudo e se ofereceu integralmente para nos resgatar de qualquer forma de erro, né? E de pecado também. E daqui, meus amigos, a página mais interessante estamos falando dos dogmas, né? E que nos introduz diante de algumas verdades de fé que não se encontra na Bíblia, prestem bem atenção. É o magistério da Igreja que definiu, através de um estudo profundo da Bíblia, estas verdades de fé. Isto para dar uma resposta a quem logo pergunta onde é que está escrito. Não se encontra por escrito. Tem algumas passagens que nos orientam. Por exemplo, o arcanjo Gabriel, que cumprimenta a Nossa Senhora, dizendo em língua aramaica, em português, cheia de graça. Padre, mas o seguinte, por que, por exemplo, que nós nunca falamos claramente na morte de Nossa Senhora? Exato. Por quê? Porque Deus não criou a morte. A morte entrou no mundo devido ao pecado. Pelo fato que nós pecamos, morremos. São Paulo, com 3 palavras, em língua latina, define isso. Stipendium peccati mors. Stipendium é a recompensa do pecado, a morte. Maria, por um privilégio especial, pelo fato que no corpo dela se formaria o corpo de Jesus, na natureza humana, Maria foi preservada da mancha do pecado original. Maria foi concebida sem pecado, veio ao mundo e nunca
repito esta palavra, nunca pecou. Então, ao término da vida humana, estimado em 72 anos, Maria foi elevada para o céu com o seu corpo glorioso e com a sua alma. O quarto dogma. É o quarto, já tocamos no terceiro, que é da Imaculada Conceição, e o quarto, que é a gloriosa Assunção. São 4 os dogmas de fé a respeito de Maria. Vamos começar, já que eu fui para o último, né, padre? Sim, não tem problema, é um junto com o outro, né? Então, o primeiro dogma fala Maria, Mãe de Deus. Perfeito, foi no ano 431, na cidade de Éfeso, atual Turquia, onde Nossa Senhora morou mais de 15 anos, que os bispos se reuniram e estudaram a figura de Maria e chegaram a uma declaração oficial em língua grega de Theotokos, em português, Mãe de Deus. Não que Maria tenha gerado a Deus, é impossível, né? Mas Maria gerou a Jesus na natureza humana e Jesus é Deus. Então Maria ganhou o título de Mãe de Deus. E naquela oportunidade, Simone, a igreja formulou a oração da Ave Maria, onde na segunda parte nós dizemos Santa Maria, Mãe de Deus. Aí pode-se entender, ou um dia fazer um programa específico da Santíssima Trindade. Esse Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. É também isso, né? Portanto, Maria é chamada de Mãe de Deus. Primeira grande verdade de fé pela igreja anunciada no ano 431. Muito bem, o senhor já falou da questão da virgindade de Maria, Sim. que ela teria concebido Jesus, mas não teve outros filhos. Perfeito. Foi no ano 630 que o Concílio Romano, isto é, celebrado em Roma, chegou a esta segunda grande declaração a respeito da vida de Maria. Maria permaneceu virgem antes, durante e após o parto de Jesus e não teve outros filhos. Padre, deve dar um nó na cabeça de médicos e pessoas que estudam a ciência, Sim. né? Porque a concepção nossa, nos seres humanos normais, se passa pela perder a virgindade, Perfeito. o fato de gestar um filho e nascer também. Isso gera muita contradição, padre? Não. É aceito plenamente também pela medicina. Naturalmente, estamos diante de um fato extraordinário, não comum. Dogma de fé, nós acreditamos plenamente nisso. E Maria, através de uma resposta generosa que deu para o arcanjo Gabriel, dizendo aquela frase, eis aqui a serva de Deus, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. A partir daquele instante, Jesus, na natureza humana, começou a formar-se no seu seio sem intervenção de homem algum. Por isso, nós estamos diante de uma das páginas mais belas da história da cristandade, a natureza humana de Jesus, homem como nós. Aliás, não sei se agora temos o tempo disponível, que está correndo como sempre. Esta situação de Maria criou uma situação de preocupação e de perplexidade em José, quando notou que Maria estava grávida. Sim, não era filho dele. Exato. E a lei, inclusive, era muito severa contra uma mulher que traísse o esposo. Mas foi aí que o arcanjo apareceu também a José, dizendo, não tenha medo, Maria não te traiu. Maria é fiel. O que está acontecendo no corpo dela não é obra de homem algum. É uma intervenção direta do Espírito Santo. E José, a partir daquele instante, aceitou Maria como sua esposa e mais tarde, diante da lei, aceita Jesus como seu filho. Padre, a figura de Maria, de Santa Maria, o senhor fala,
tudo que envolveu Nossa Senhora é um fenômeno, é extraordinário. Sim. Por outro lado, nós mulheres nos espelhamos muito em Maria, aprendemos isso de nossas mães também, só que temos a condição humana, erramos, temos problemas, problemas não só de relacionamentos, mas conosco, com nossos corpos, algumas mulheres podem, outras não gerar, acontece uma série de situações. Como é que o senhor indica, assim, é possível a mulher do século XXI, do cotidiano, se espelhar no modelo de Maria, viver como Maria? Sim. Em primeiro lugar, Maria é um modelo para todos, homens e mulheres também. É um modelo de mãe, um modelo de santa, um modelo de uma pessoa que pisou na terra como nós. E que o Evangelho diz, Maria guardava tudo isso no seu coração. E não era tudo de doce ou de gostoso. Era também de amarguras e de tristezas diante de tudo o que estava acontecendo ao redor dela, da sua família, sobretudo a respeito de Jesus. Maria continua sendo um modelo ideal de mulher e encarna nos dias de hoje o nosso modo de ser e o nosso modo de agir também. Por isso devemos apelar a ela, pedindo não somente a sua bênção, mas que nos ajude a carregar, se for o caso, até as cruzes de todos os dias, tendo em Maria um modelo de uma mulher silenciosa, trabalhadora, uma mulher de profunda caridade, de grande compreensão, uma mulher que sabe perdoar, que sabe também confortar as pessoas. Por isso que a imagem de Maria não pode absolutamente estar longe da nossa casa, do nosso lar, mas sobretudo da nossa inteligência. Como é importante, inclusive, ter o hábito de invocar Maria diariamente tantas vezes. Muito bem. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre a Imaculada Conceição, uma festa que nós celebramos no Brasil, e sobre a importância da oração do terço para nos aproximarmos mais de Deus e, sobretudo, de Nossa Senhora. Nós voltamos já já.